Olá, queridos dos nonos anos, como vocês estão? Esperamos que estejam bem, mantendo o foco nos estudos, que tenham descansado o suficiente no final de semana para que nós possamos retomar. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos iniciar os estudos do capítulo 3 do nosso livro didático, que está trabalhando sobre o gênero romance. Então, o título do nosso capítulo é Romance e uma História Bem Comprida. E aí nós vamos iniciar perguntando: o que é romance? Quando falamos em romance, o que é que você pensa? O que vem à sua mente? Que conceitos vêm à sua mente quando nós falamos num gênero romance? Obviamente, na maioria das vezes, nós vamos pensar em algo que se refira a histórias de amor, a casais apaixonados e algo do tipo. Mas nós corremos um risco quando nós fazemos essa referência, porque é uma referência que é imprecisa. Quando nós fazemos isso, nós não estamos levando em consideração como o texto é apresentado, mas apenas o assunto que ele está tratando. Então, hoje nós vamos descobrir com maiores detalhes como se caracteriza o gênero romance e vamos também perceber que existem vários tipos de romance, ok? Então vamos lá. O que seria o romance? É uma obra literária, uma narrativa que é organizada em prosa. O que seria um texto em prosa? Um texto que é organizado em parágrafos e não em versos, como normalmente nós vemos a construção dos poemas, certo? O romance também ele é caracterizado por ser uma narrativa longa, diferente de uma crônica ou de um conto, por exemplo, que são textos mais compactos. A crônica é ainda mais compacta do que o conto, ok? Com fatos que são criados e esses fatos se relacionam aos seus personagens, esses personagens vão viver conflitos e situações quando a gente trata da estrutura de texto narrativo. Nós vemos os conflitos que são vividos, né, o clímax e aí depois o desfecho na história, vivido pelo personagem, e esse personagem principal nós sempre chamamos de protagonista, ok? E tudo isso acontece numa sequência de tempo. Então, o romance ele surgiu na Idade Média, com os romances de cavalaria, e aí muitas aventuras eram vividas pelos cavaleiros, muitas guerras, conflitos, e tudo isso para defender, na maioria das vezes, a honra da mulher amada, ok? Por séculos, esse romance ele tratou nessa vertente, essas histórias de princesas, de donzelas, de guerras e duelos. Mas aí, como tudo precisa ser reinventado, nós temos uma indicação de uma história fantástica, muito bacana, que é a história de Dom Quixote de La Mancha, certo? Que foi escrita por Miguel de Cervantes em 1600 e foi considerada como a primeira grande transformação na escrita do romance. E aí nós vamos ter a ideia de Dom Quixote, né, que ele buscava se tornar um cavaleiro. Porém, há um abismo aí entre o que é real e o que é imaginário. Você vai descobrir por quê através de uma síntese dessa história. Fica como uma dica de leitura. Eu recomendo que vocês façam a leitura desse romance. Vocês vão amar. É uma leitura muito envolvente. Na internet nós podemos encontrar, ok? Então, o que é que trata esse romance Dom Quixote de La Mancha? Trata das aventuras e desventuras de Dom Quixote. O que foi que aconteceu? Ele resolveu se tornar cavaleiro. Ele lia bastante romance de cavalaria. E aí o que foi que ele fez? Providenciou um cavalo e armadura e resolveu lutar para provar o seu amor por uma dama. Porém, o que é interessante aí é que essa dama ela é imaginária. E Dom Quixote ele tem o seu escudeiro, né, que é o seu amigo Sancho Panza. Então é uma história muito interessante que eu recomendo que vocês tenham o prazer de realizar a leitura. Lembrando que a leitura é extremamente importante, ela vai enriquecer os nossos conhecimentos, mas também vai nos ajudar na nossa expressividade, vai nos ajudar na nossa oralidade e na escrita, ok? Então vamos às características. O romance apresenta acontecimentos fictícios organizados em uma sequência de tempo, mas não necessariamente essa sequência de tempo ela vai estar na ordem cronológica, início, meio e fim, certo? Pode haver uma inversão nas ordens. Em geral, são divididos em capítulos, ok?
e apresenta uma trama aprofundada, já que é um tipo de texto que é longo, a narrativa que é longa, então nesse tipo de gênero é possível se perceber muitos detalhes, inclusive excessos. Então, no romance é apresentado o enredo, o narrador, personagens, espaço e tempo. Vamos lá relembrar esses conceitos. O que seria o narrador? É aquele que conta o que aconteceu na história, certo? É um elemento da estrutura e não pode ser confundido com o autor, porque o autor é quem escreveu a história, mas o narrador é quem está contando. Então, não posso confundir o autor com o narrador. Esse narrador ele pode ser um dos personagens, e aí, se ele for personagem, ele vai participar diretamente da história e se relacionar com os outros, mas ele pode também ser o narrador observador, ok? Personagens são os elementos do texto que praticam a ação e que promovem o desenvolvimento da história. Para que eu possa ter um desencadeamento das ações e das situações, eu preciso de personagens, caso contrário, eu não vou ter uma história. Então, os personagens são representações fictícias de seres humanos que podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico. Então, eu posso encontrar no romance a descrição física do personagem, mas eu também posso encontrar a descrição psicológica, questão de comportamento, sentimentos, entre outros. O enredo é o nome que se dá à sequência, sucessões dos fatos. Então, toda a história, todo o texto narrativo, ele vai possuir um enredo, que é a sequência. Um fato vai desencadeando o outro, né, até que a gente consiga perceber na totalidade qual é a essência da narrativa. E aí, a palavra enredo vem de rede, que sugere um entrelaçamento entre os fatos. Eu não posso criar um romance ou criar uma história com fatos aleatórios que um não estejam interligados ao outro, porque isso vai prejudicar o meu entendimento, a minha compreensão, ok? O enredo também apresenta situações de conflito e a partir dele se chega ao tema que é o motivo central do texto. Tempo cronológico é o tempo exterior, marcado pela passagem das horas e dos dias. Psicológico é o tempo interior, aquele que transcorre dentro dos personagens. Pode ser subjetivo, não pode ser medido ou calculado. É o tempo da memória, das reflexões. Normalmente nós vamos encontrar, né, esse tempo psicológico, que são as reflexões, a memória, as lembranças. E o tempo cronológico é aquele tempo que nos dá uma ideia mais precisa de horas, de dias e etc. Nós podemos encontrar vários tipos de romance: romance policial, romance regional, urbano, indianista, histórico, de aventura. Então, não necessariamente eu vou atribuir, né, o gênero romance a histórias de amor, de casais apaixonados ou coisa do tipo, porque nós temos vários tipos de produções com características diferentes atribuídas a esse gênero romance, ok? Então, nós temos aqui algumas obras, alguns romances importantes da literatura brasileira. Nós temos Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Machado. Então, são algumas de Macedo. São algumas indicações de obras da literatura brasileira, que fica como dica também para a leitura, e são leituras maravilhosas e super envolventes. Agora, no nosso livro, na página 84, 85 e 86, nós vamos fazer a leitura de 3 capítulos, certo? Nós vimos que os romances eles se organizam em capítulos, então nós vamos fazer a leitura de 3 capítulos do romance A Máquina, dessa autora que vocês estão vendo aí, que é a Adriana Falcão. Então, vocês vão realizar a leitura desses 3 capítulos do romance e vão responder as perguntas que estão na página 86 e 87. Na página 84, 85 e 86 nós temos os capítulos que vocês vão fazer a leitura e vão responder as perguntas até a página 87, ok? Lembrando que é importante, super importante, que você faça a sua atividade, não deixe de realizar. As dúvidas que vocês tiverem, nós professores estamos disponíveis para tirar, né? Os alunos do nono A e nono B, a professora Rafaela está disponível, os alunos do nono C estou disponível.
Não fiquem com dúvidas, nos acionem para que nós possamos ajudá-los e mandem-nos o registro da atividade realizada para que nós possamos constar em nossos relatórios que vocês estão fazendo. Estamos com muita saudade, ansiosos para retornar, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos da parceria de vocês, que vocês possam cumprir com o que está sendo direcionado, para que o foco não possa ser perdido e quando nós retornarmos às nossas aulas, nós possamos conferir as atividades e seguir com os nossos conteúdos, ok? Forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Lembrando que vocês terão que responder a atividade sobre esses 3 capítulos do Romance e a Máquina, e a atividade está na página 86 e 87. Tchau, tchau!